Fala, povo de Deus! E aí, nós estamos vivendo dias de batalhas, dias difíceis, dias complicados. E o que a Igreja do Senhor tem feito com relação a isso? Aonde a Igreja do Senhor tem batalhado? Sabe, nós estamos vendo tempo onde que os nossos líderes e as lideranças têm levado a Igreja do Senhor a batalhar em lugares errados, em batalhas erradas. Está na hora dessa liderança acordar, está na hora dos sacerdotes saber o seu lugar dentro da igreja, dentro do mundo espiritual. Ser sacerdote é ser chamado pelo Senhor para representar o reino dos céus. Nós vivemos um tempo de reino de sacerdotes. Nós somos sacerdotes do Senhor e aonde nós temos conclamado ao povo a lutar. Sabe, nós temos uma liderança nesse tempo que tem aclamado, que tem chamado o povo a lutar em lugares terrenos. Nós não fomos chamados para lutar em lugares terrenos. Nós vemos um tempo onde pastores e líderes têm ido às mídias, têm registrado suas opiniões acerca de políticas naturais e têm tentado ensinar política aos membros da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós viemos a esse mundo para representar o reino de Deus. Somos representantes de um reino que não é desse mundo. Temos necessidade sim de ser politizado, porque nós somos sociáveis, nós somos seres sociais e vivemos dentro de uma sociedade. Amém. Glória a Deus. Por isso eu creio em homens de Deus que têm chamado sim para a política. Homens de Deus que nós vamos orar por ele e enviar em meio à política. E eu vou te falar uma coisa, o dia que ele se desviar, o dia que ele tomar caminhos e decisões longe do coração de Deus, nós não elegeremos mais ele como representante da igreja. Sabe, nós não precisamos de liderança política, nós precisamos de representantes políticos, porque líderes são líderes espirituais, líderes da igreja são pastores, são profetas, são mestres, sabe? A nossa liderança, a liderança eclesiástica não tem nada a ver com os fatores desse mundo. Nós somos chamados para guerrear em lugares diferentes. A igreja do Senhor está lutando em lugares estranhos ao seu chamado. Sabe, Davi era um grande guerreiro e mesmo sendo rei, ele sabia o seu lugar, o seu posicionamento, porque ele foi chamado em Deus. Os historiadores dizem que ele escreveu o Salmo 144 quando ele tinha vencido uma batalha contra o seu próprio filho, Absalão. E ele falava algo interessante, ele dizia assim no seu salmo: seja o Senhor. Em toda luta ele botava o Senhor à frente. Sabe, o Senhor, rocha minha. Ele dizia: o Senhor é onde eu estou alicerçado. E ele pedia, fazia uma oração ao Senhor nesse salmo dizendo que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Sabe uma coisa? Esse é o chamado da igreja. Nós temos que clamar ao Senhor que venha adestrar as nossas mãos para a batalha e os dedos para a guerra e saber aonde que é o nosso terreno de batalha. Lá em Efésios 6, 10 a 13 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa força. E ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, e não de política, não de homens, mas de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Sabe, o diabo tem lançado vírus, tem lançado doenças, enfermidades, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa função dele na terra. E a nossa função sim é lutar contra ele. Mas de que forma? Na política? Não. Efésios 6 ainda continua falando assim, 6:10, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Em lugares celestiais. Não é no terreno humano. Nossa chamada é para lutar em lugares celestiais, em lugares sobrenaturais em Deus, porque é o sobrenatural que move
o natural. Nós somos crentes no Senhor, nós cremos nisso. Sabe, nós lutamos no sobrenatural porque o natural é um reflexo daquilo que já aconteceu no sobrenatural. Porque tudo acontece na terra quando existe um que haja nos céus, quando há uma palavra do Senhor, que haja luz, houve luz, que haja, que haja, que haja. Nós temos que buscar uma palavra liberada dos céus. E Efésios 6:10 continua falando, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Nós vivemos o quê? Resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Sabe, você quer uma receita para ficar firme nesse tempo mais e perverso? Toma a armadura de Deus. Sabe, não toma a armadura de partido político. Pastorzão, chega de política. Vamos levar a igreja, nós somos sacerdotes, nós temos que levar a igreja a um âmbito espiritual, a lutar no lugar certo, a lutar no mundo espiritual. Nós temos esse chamado. A nossa arma, ela não é humana, a nossa arma, ela não é natural. Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, 3 e 4, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Tudo bem, nós estamos nesse mundo, mas nós não lutamos como o mundo luta. Nós temos um chamado diferente, nós temos um chamado sobrenatural. Nós podemos enviar sim, sabe? Você quer lutar contra a carne de modo social ou contra, no mundo natural? Amém! Nós temos as eleições para isso. E temos até irmãos que são chamados para isso, nós colocamos lá e oramos por ele, cobrimos em oração. Cobrimos em oração. E a função dele vai ser essa, vai estar lá. E nós iremos lutar no mundo espiritual por ele, como igreja, lutar por ele naquele lugar, porque nós podemos andar na carne, ainda andamos na carne, ainda não fomos arrebatados, mas nós não militamos segundo a carne. Isso é palavra de Paulo, não minha, aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 10, 3. E mais, no 4 ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem fortaleza se levantando contra a nossa nação, contra o nosso país e contra o nosso povo. E o que nós temos feito como sacerdotes? Levado o povo a guerrear em lugares errados. Chega! Está na hora de levar em lugares certos. Lembra o que eu falei de Davi? Seja o Senhor a minha rocha. O Senhor que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Sabe o que o Davi da Nova Aliança entende quando olha o Davi falar isso? O que Davi lutava? Davi falava assim, adestra as minhas mãos para a batalha. Davi, antes de sair, ele sabia que era o Senhor que segurava as suas mãos. Era o Senhor, a dependência dele segurar na espada. Em suas mãos ele batalhava contra homens no mundo natural com a espada. E ele vencia com a espada, porque ele era adestrado pelo Senhor, sabe? Com o nosso clamor nesse tempo, é que o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos, nossos entendimentos, para que possamos guerrear com a palavra. Porque essa sim, essa é a nossa arma espiritual, é a palavra. Nós temos que guerrear nesse mundo com a palavra nas mãos. Temos que dominar, ter mãos adestradas, ser adestrado na palavra do Senhor. Então sim, nós venceremos. Nós venceremos. Lembra quando Pedro estava no barco e aquele povo impelia Jesus e começava a espremer Jesus? Olha, o barco de Pedro sobe e ele lança uma palavra sobre o povo de cima do barco de Pedro. Pedro tinha pescado a noite toda, não tinha conseguido nada. Então Jesus, depois de Pedro escutar a palavra, diz assim, olha, vá com o barco mais profundo, vai mais adiante. Então ele começa a levar Pedro a lutar em um lugar mais profundo. O mar simboliza a área espiritual. Sabe, ele dizia assim, olha, você está chorando em lugares terrenos. Você está lavando a rede, ou seja, você está desistindo em lugares terrenos. Sabe? Você tem que ir agora em lugar mais profundo, em lugar espiritual. Então ele leva e Pedro diz, olha, eu sou pescador. Olha, eu
eu pesquei a noite toda, mas o Senhor falava assim: agora lança a rede. Pedro estava em lugares profundos. Nós temos que levar a igreja em lugares profundos em Deus. E segundo a espada, segundo a sua palavra, levar em lugares profundos para ter experiências profundas em Deus. Eu escuto falar aí que nós vamos passar por uma crise econômica, que nós vamos passar por isso, passar por aquilo, que não vai ter comida, que não vai ter... Olha, Pedro estava desesperado que não tinha pescado nada. Pedro sabia que naturalmente não era mais tempo de pescar, era tempo de lavar as redes. Mas Pedro olha para Jesus e diz: segundo a tua espada, segundo a tua palavra, lançarei a rede novamente. Porque ele estava em profundidade com Deus. Nós temos que levar o povo para ter experiências em meio ao caos, ter experiências tremendas com Deus, ao ponto de dizer: só pode ter vindo dos céus. Experiências com Deus em meio ao caos é o que o povo precisa, e não políticos, e não pastores políticos, e não reverendos, e não seja qual for a nomenclatura dentro da igreja, políticos. Esse nós abençoamos e nós mandamos para a política para representar um povo social, mas autoridade espiritual, chamado eclesiástico, sacerdote do Senhor, leva o povo às águas profundas. Está na hora do povo de Deus buscar lugares profundos, para intimidade com Deus, para mudar a história dessa nação, para que o povo veja, para que o povo saiba que quem governa a nossa vida não é um presidente ou um ex-presidente, e nem muito menos um líder mundial. Quem governa a nossa vida é Deus. O Davi, depois que ele batalhava, a palavra dele diz, o salmo dele diz assim: adestra as minhas mãos, ou seja, a espada, para a guerra ou para a batalha, mas os meus dedos, adestra os meus dedos também para a guerra. Sabe o que ele está falando? É porque depois que ele vencia a batalha, ele louvava o Senhor com sua harpa, porque ele era um tocador de harpa, sabe? Ele era um tocador de harpa, ele reconhecia que ele precisava adorar ao Senhor. Nós vamos vencer essa batalha, segundo a ordem, a palavra liberada dos céus. E depois que vencer, nós vamos adorar ao Senhor e dizer: olha, não vencemos por um presidente, por um líder mundial, ou por um ex-presidente, ou por ninguém. Nós vencemos segundo a palavra do Senhor, porque através dele nós somos mais que vencedores. Vamos mergulhar em lugares profundos. Igreja do Senhor, vamos guerrear no lugar certo. Líderes, leva o nosso povo a guerrear em lugares certos. Esse é o seu chamado. Se você quer guerrear nesse tempo de caos pela nossa nação, no mundo espiritual, em lugares certos, se você quer empunhar a espada, que é a palavra do Senhor, e tocar o coração de Deus com louvores e com adoração, quero falar uma coisa para você: nós somos um. Nós estamos juntos nessa.